Shalom a todos, aqui é o Marcos Paulo Góes, do Ministério Casa de Israel, aqui do Brasil. Eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que tive com a glória de Deus e algumas experiências pessoais com o próprio Yeshua, Jesus. Uma experiência que me marcou muito, marcou profundamente a minha vida, marcou toda a minha existência, a minha história. Uma experiência onde determinou toda a minha existência e o meu destino. Certa vez eu estava na sala da minha casa orando. Isso foi em setembro de 2004. Eu praticamente toda noite, toda madrugada, eu sentava no chão da sala da minha casa e eu começava a orar, começava a clamar pela presença de Deus. Eu começava a clamar para que Deus Ele pudesse abrir os meus olhos para contemplar a sua glória. E eu comecei a ter experiências com Deus. Até hoje eu tenho experiências com Deus. O Senhor me dá a oportunidade, pela misericórdia e graça dEle, de ver a glória dEle, de avistar como se fosse a olho nu a glória dEle, através da manifestação de fogo, de nuvem, chamas de fogo azulada, púrpura, amarelada. Em alguns momentos eu avisto a nuvem da glória de Deus como uma névoa invadindo o meu quarto. Em alguns momentos avisto, o Senhor me dá a oportunidade de ver anjos, e isso tudo como se fosse a olho nu. Não é simplesmente um sonho ou algum pensamento ou alguma revelação, mas o Senhor tem me dado essa oportunidade de ver essas manifestações sobrenaturais. Então eu estava na sala da minha casa em 2004, madrugada, por volta da 1h da manhã, e eu clamava, chorava muito, pedia para que Deus se manifestasse naquele momento. E eu sentia a presença de Deus, eu sentia a glória de Deus. Naquele momento, aquele lugar, aquela sala foi tomada pela glória de Deus. E de repente, eu avistei uma distância assim de mais ou menos uns 4 metros de mim. Eu avistei ao lado do sofá da sala da minha casa a figura de um homem.
um homem todo vestido de branco. Todo vestido de branco, e as vestes dele eram tão brancas, mas tão brancas, mas tão brancas, mas tão brancas. Eram vestes iluminadas, incandescentes. Era tanta luz que saía daquelas vestes que ofuscava a minha visão. Era uma luz, era uma branquidão tão intensa. Era mais forte que a luz do sol. E ele era envolvido com uma nuvem branca toda ao seu redor. Haviam também chamas de fogo azul, azulada, avermelhada, púrpura. Muito fogo. E várias correntes elétricas azuis. Vários raios. Correntes de eletricidade saía dele. Saíam raios, trovões ao redor dele. E a presença, o poder daquela presença era muito forte. Era muito poderoso. Era uma presença esmagadora. A glória de Deus, a presença daquela figura era tão forte. Ele exalava uma presença tão esmagadora. E eu percebi que ele estava com os braços levantados, como se estivesse entregando algo. Aí o Espírito Santo, o Espírito de Deus, logo ele me disse: é o Cristo, é Yeshua, é Jesus. E eu digo isso com muito temor, como se fosse agora. O Espírito de Deus, ele me disse naquele momento: é Jesus, é Yeshua. E eu estremeci de temor. E eu não conseguia ver a sua face, porque diante daquela situação, daquela figura, eu estava caído no chão, estirado, como morto, como se houvessem várias toneladas sobre o meu corpo, e eu não conseguia levantar meu corpo. Queridos, amados, ao mesmo tempo eu era consumido com um choro, um desespero. Era desesperador. Eu não conseguia soltar uma palavra da minha boca. Eu me sentia ser eletricutado. E eu tremia. E
era um temor tão gigantesco, tão grande, que eu sentia que a minha carne ela não iria aguentar. Tamanha era a santidade daquela figura, tamanha era a santidade daquela presença. Eu sentia um temor e parecia que meu corpo estava morrendo. Eu sentia o meu corpo morrer, porque ele não aguentava, minha carne não aguentava tamanho poder, tamanha santidade da figura daquele homem. E eu não conseguia ver a face dele. Então, por um momento, o Espírito Santo de Deus, ele me deu forças. Ele me endireitou a minha coluna e eu pude me assentar no chão. Ele manteve a minha coluna ereta, sentado no chão, e eu pude ver novamente Jesus diante de mim com as mãos levantadas, mas eu não conseguia ver a face dele. Como se ele estivesse entregando algo, mas e naquele momento eu vi espiritualmente como no chão, logo na frente dele e na minha frente, entre nós, eu vi espiritualmente uma vara no chão, uma pequena vara, e essa vara era em formato de um Y. E naquele momento Jesus disse para mim: pegue essa vara, pegue essa vara. E ele disse, e eu espiritualmente, eu peguei aquela vara, e ele me disse: ergue esta vara. E eu ergui. Enquanto eu erguia aquela vara profeticamente no ar, eu levantava essa vara espiritualmente. Então ele me disse, Jesus me disse diante de mim, ainda olhando ele como se fosse a olho nu, como se alguém tivesse mesmo na minha frente, como se fosse uma outra pessoa na minha frente, mas a glória, a presença era muito poderosa. E naquele momento eu também contemplava, via todo aquele fogo, aquelas correntes elétricas saindo dele. E ele me disse, enquanto eu mantinha levantada aquela vara, ele disse: com esta vara, você unirá as nações. Com esta vara você unirá as nações, para que elas me adorem e me sirvam e façam a minha vontade. Com esta vara você unirá as nações, para que elas me adorem, me sirvam e façam a minha vontade. Aí depois daquele momento, eu fui arrebatado em espírito para a frente das escadarias do monte do templo em Jerusalém. Bem na frente das escadarias, naquela praça. Então Jesus disse, enquanto eu me via naquele lugar, e eu me lembro que eu estava com uma outra pessoa também,
e ela tinha uma aparência feminina. E Jesus voltou a dizer: você pisará neste lugar e derramará do meu cálice e do meu pão neste chão e testemunhará o meu nome. Você pisará neste lugar e derramará do meu cálice e do meu pão neste chão e testemunhará o meu nome. Aí depois daquele momento eu me voltei em si e eu não o vi mais. Eu sentia aquele poder, aquela glória, aquela presença esmagadora, mas eu não o via mais. Apenas pequenas bolas de fogo azul pela sala. Então, depois de orar mais um pouco e meditar sobre tudo aquilo, fiquei por horas e horas, até umas 6 horas da manhã. Então eu recuperei as forças e me levantei. Aí no dia anterior a essa experiência, havia uma árvore na minha casa que havia sido podada. E os restos dos galhos não haviam sido eliminados. E na minha inocência espiritual, eu resolvi pedir à minha mãe se havia algum galho daquela árvore ou alguma vara para fazê-la de símbolo referente à visão. Eu queria qualquer tipo de galho, sem me importar com a forma. Eu mesmo havia ido verificar se havia alguma vara, mas eu não encontrei. Aí, então, no dia posterior, a minha mãe havia me avisado que tinha separado uma vara daquela árvore. E quando eu fui ver, ela era exatamente igual à vara que eu havia recebido de Jesus. Aquela vara em formato de Y, dada espiritualmente por Jesus durante a experiência sobrenatural. Isso aqui. Exatamente igual à vara que Jesus havia me entregue na experiência pessoal que eu tive com Ele. E durante todo esse tempo, até hoje, eu tive 10 experiências com Jesus, sempre envolvendo arrebatamentos espirituais. Foi uma vez arrebatado a Nova Jerusalém, onde eu via uma cidade toda dourada, com um rio de cristal, um campo muito verde. E nesse lugar, nessa cidade dourada, não havia sol nem nuvens, havia a glória de Deus que iluminava todo aquele lugar. E eu via a luz da glória de Deus envolver todo o meu corpo, como se fosse uma massa de luz.
Mas voltando à experiência, depois de muito tempo depois de 2016, eu fui realmente compreender. O entendimento foi aberto para mim, onde aquela vara em formato de Y era na verdade a vara. Ela tinha a ligação profética sobre a revelação bíblica das duas casas de Israel, Efraim e Judá. De Ezequiel 37, quando Deus manda o profeta Ezequiel fazer um ato profético, pegar duas varas e uni-las. E na união daquelas duas varas, ele manda levantar aquela vara para que ela seja mostrada a Israel. E essa vara representa, essa vara, ela vai ser entregue, ela estará nas mãos de Yeshua. E essas duas varas unidas em uma só representa a união das duas casas de Israel, das duas oliveiras, das duas menorás. Efraim, a igreja, a Israel espiritual, e Judá, os judeus que passaram a crer em Yeshua, em Jesus. Efraim, a igreja verdadeira, discípula de Cristo, que ama e dá a sua vida por amor a Cristo. E Judá, os judeus que creem e seguem a Yeshua, a Jesus. E essas são as duas menorás. Essas são as duas árvores, as duas oliveiras que estão diante de Deus na terra. E Deus me deu uma orientação. Baseada lá em Ezequiel 37. Versículo 20. Quando diz que e as varas que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. E essa profecia, essa palavra sobre a união das duas varas, Judá e Efraim, onde serão unidas e formarão o reino de Yeshua, o reino milenar, onde ele será o tabernáculo no meio deles. Assim como Ezequiel 37 afirma. Essas duas varas também representam as duas oliveiras, as duas menorás, ou castiçais, ou candeeiros, que testemunharão a Cristo nos últimos dias.
Como Apocalipse capítulo 11 nos fala. Perceba que Jesus entrega a João Marcos, ao apóstolo João Marcos, uma vara de medir. E ele fala a João: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores. Você percebe o paralelo entre Ezequiel 37 para com Apocalipse 11? As duas varas, as duas oliveiras, as duas menorás, as duas testemunhas que profetizarão, que testemunharão acerca de Jesus, acerca de Yeshua, debaixo da unção de Moisés e Elias. E esta aqui está a vara de medir, a vara das duas casas de Israel, as duas varas unidas, formando o reino milenar de Yeshua, as duas testemunhas, efraimitas e judeus crentes em Jesus. Efraimita, a igreja verdadeira, discípula de Jesus, que dá a sua vida por ele, e os judeus crentes em Jesus. Essas duas varas, essas duas testemunhas unidas formarão o reino do Messias, e o reino de Deus virá. Aqui está a vara de medir. Para medir o santuário de Deus e os adoradores que lá estão. Esse é o tempo. É chegado esse tempo onde a vara de medir, a vara do reino messiânico de Yeshua, a vara das duas casas de Israel, de Judá e Efraim, as duas testemunhas, essas duas testemunhas estarão em Jerusalém, representando judeus e efraimitas, a igreja verdadeira de Jesus e os judeus crentes em Jesus e Yeshua. As duas varas, as duas oliveiras unidas para formar o reino milenar do verdadeiro Messias, Yeshua. Aqui está a vara de medir. Aqui está a vara de medir o santuário de Deus. Você faz parte destas testemunhas. Você tem sido luz. Você tem testemunhado a Jesus. Você tem honrado o nome dele. Você tem sido um discípulo de Cristo verdadeiro. Você tem sido uma menorá, uma oliveira diante de Deus na terra. É chegada a hora onde as duas testemunhas se levantarão e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco.
sairá fogo de suas bocas, o fogo do Espírito, o fogo da santidade de Deus através da pregação do seu testemunho. E todos aqueles que os ferirem também serão mortos. E essas duas testemunhas têm poder de fechar o céu para que não caia chuva durante os dias de sua profecia, e tem poder sobre as águas para transformá-las em sangue, e de ferir a terra sempre que quiserem com toda sorte de flagelos. Por 1260 dias, por 3 anos e meio. Essas duas testemunhas estarão em Jerusalém, na praça da grande cidade, também chamada de Sodoma e Egito. E elas representarão essas duas varas, estas duas oliveiras, as duas varas da casa de Israel. E elas testemunharão acerca de Yeshua e confrontarão a besta, confrontarão o iníquo. E a glória do Senhor irá se manifestar e consumirá os inimigos. Arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho de Cristo, crede no Evangelho de Yeshua. Ó judeus, ó efraimitas, arrependei-vos, crede no Evangelho, pois o reino de Deus está próximo. O tempo se aproxima. Chegará o iníquo, chegará um homem se dizendo Messias, se autoproclamando Messias, e até será adorado, mas não deem crédito a ele. O Messias, ele já veio. Ele se chama Yeshua, Jesus, o Cristo. E ele voltará. Ele andou sobre essa terra, fez milagres, sinais e maravilhas, entregou a sua vida na cruz do Calvário e ressuscitou. E ele voltará para buscar os seus escolhidos e também para implantar o seu reino em Jerusalém. E ele reinará por 1000 anos. É chegada a hora. E eis que a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Satanás será preso. Yeshua reinará em Jerusalém. Eis-nos aqui, ó Deus, envia-nos a nós.